Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, recentemente eu li 4 livros de escritores brasileiros, contemporâneos e novos e enfim, e eu resolvi comentar sobre os 4 no vídeo só. No final de dezembro eu li O Mais Leve que o Ar, do Felipe Sali, e em janeiro eu li O Ateta Racional, da Giovanna Madalosso, O Se Nada Mais Der Certo, Eu Não Tenho Plano do B, da Virginia Grando, e O Desesterro, da Sheila Smaniotto, eu acho que é assim que fala. Então eu vou comentar um pouco sobre cada um deles na ordem de leitura. O Mais Leve que o Ar, do Felipe Sali, foi publicado pela Lote 42 e a edição tá uma graça. Uma que eu achei a capa maravilhosa. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas por cima dessa ilustração tem um pouco de esmalte localizado com uns desenhos de gráficos, de avião, de fórmulas, coisas assim. E a capa é muito legal porque ela também abre assim e tem essa ilustração maravilhosa. Achei muito legal a edição. Em geral eu sou muito fã das edições da Lote 42, eu acho que eles fazem um trabalho muito bonito. Mas enfim, falando um pouquinho sobre o livro, o Felipe Sali começou a publicar essa história por uma plataforma chamada Wattpad. Eu não conhecia em muitos detalhes a plataforma, mas eu dei uma olhada e eu achei bem legal a ideia. Escritores podem ir publicando e os leitores vão interagindo e isso vai ajudando o autor a evoluir a sua obra e tal. Eu acho uma plataforma bem interessante para quem começa a escrever, principalmente. Ele começou a publicar em 2015 e a obra foi lida mais de 450 mil vezes. O que é bem louco, né? Assim, é um livro que nasce já com muitos leitores. Esse aqui é um livro de fantasia. Eu não leio tanta fantasia, né? Mas eu achei assim uma fantasia muito fofa, muito bonitinha. Existe então a personagem principal, uma menina, ela se chama Melissa e ela é uma druida. E ela pode... A capacidade dela, né? O que ela sabe fazer é fazer flores, plantas nascerem com a força dela, assim, ela consegue controlar isso, é muito bonitinho. Ela mora numa família, ela mora com a família, né, a família é bem grande, tem muitas irmãs, e eles têm uma vida simples e tal, até que ela conhece um menino, e acaba rolando, assim, um clima, e depois de um tempo ela acaba descobrindo que o menino é meio famoso, porque ele é filho de uma família rica e influente no reino, e tal, e os dois se aproximam e as coisas vão decorrendo um pouco disso. Eu achei a história bem fofa, eu acho que o público-alvo é um público um pouco mais adolescente, talvez um público um pouquinho mais novo do que eu. E eu senti falta de desenvolvimento de algumas partes, por exemplo, eu queria saber mais sobre o mundo que ele criou, queria saber mais sobre o funcionamento das coisas. Ele chega a entrar um pouco nesse tema da política e as coisas que estão acontecendo, mas eu queria ver um pouco mais disso. É interessante, sabe? Tem uma história ali, eu queria saber mais. Eu acho que ele podia ampliar um pouco esses núcleos. Eu acho que ele constrói uma coisa muito legal, que é usar os veículos de imprensa desse lugar da história dele para contar algumas coisas. Isso eu achei bem bacana da criação que ele fez. Uma outra coisa que eu achei que podia ser melhor também é a questão dos diálogos. Tem vários diálogos legais, mas eu acho que tem alguns diálogos que precisam um pouco mais assim de trabalho, de reescrita. Mas é um livro que eu achei fofo, assim, eu gosto de vários momentos da história, como as coisas se juntam, como ele vai criando essas coisas que vão ser importantes depois e tal, eu achei bem legal. Bom, depois em janeiro eu li O Ateta Racional, da Giovanna Madalosso. Esse aqui é um livro de contos, a Giovanna é daqui de Curitiba também, e esse livro foi publicado pela Grua. A Grua tá com um projeto legal de publicar alguns autores brasileiros. Eu conheci a Grua por causa daquela coleção que eles fazem em parceria com a Livraria Cultura de livros de novelas. Eu acho bem legal aquela coleção, mas enfim, fiquei bem feliz de conhecer esse aqui. Quem me mandou foi a própria autora. Preciso dizer que eu gostei muito desse livro. Ela tem, eu acho que uma temática que me interessa bastante. O primeiro conto é um conto muito legal que chama XX mais XY.
É um conto sobre a experiência de maternidade, então é do ponto de vista da mãe, e ela tem esse filho que ela não estava esperando, que ela não estava planejando, uma pessoa meio que desconhecida para ela e tudo mais. E como que é ter essa experiência de ter um filho para uma mulher que não é tão... não tem tanta essa vontade de ser mãe, né? Não, pra uma mulher para quem a maternidade não é tão natural. Eu achei que ela tem um tom incrível, que ao mesmo tempo é muito sincero, em alguns momentos é um pouco bruto até, mas que também chega a ser delicado em alguns momentos. Eu achei muito, muito, muito interessante. Eu gostei muito do conto que dá título também, que é o A Teta Racional. É um livro, é um conto, desculpa, bem curtinho, mas bem engraçado, bem forte, assim, também. Esse é aquele tipo de livro que é meio chocante em alguns momentos. Eu achei incrível, muito, muito, muito bom mesmo, mas não é um livro que eu também vou estar indicando para todo mundo, porque eu não acho que seja todo mundo que vai gostar desse tipo de literatura. Eu gostei muito de um conto também curto chamado Fim, que é sobre o fim de um relacionamento. Eu achei muito bem escrito, assim, uma estrutura muito interessante. Eu acho que esses foram os meus favoritos. Existe um conto um pouco maior chamado A Paraguaia, que é legal, mas eu não me impressionou tanto quanto os outros. É um livro que eu indico fortemente para quem se interessa por esses temas. Eu acho que, de certa forma, a gente conversou sobre alguns livros da Helena Ferrante ano passado, que também tem essa outra visão acerca da maternidade e tal. E eu achei que ele vai, que a Giovanna vai mais ou menos nessa linha. E eu achei muito, muito legal. Gostei bastante. Foi uma super surpresa. Bom, outro livro então que eu li é O Se Nada Mais Der Certo, Não Tenho Plano B, da Virginia Grando. A Virginia trabalha com cinema. Isso, diretora e roteirista de cinema. Essa aqui é a primeira experiência dela com literatura. Ela vai contar pra gente a história de uma menina, uma mulher, né, já não é tão nova, e uma semana da vida dela em que ela era formada em Direito, trabalhava com isso e resolve largar tudo para trabalhar com literatura. Ela escreve, manda para editoras e num determinado dia ela recebe um contato de uma editora e que marca uma reunião para a semana seguinte. Então a gente acompanha esses dias entre a ligação e a reunião com a editora. Então ela está nesse momento meio de expectativa, de não ter mais nada o que fazer, meio parada, meio assim, e ela vai refletir, retomar muitas coisas sobre o passado dela. Esse é aquele tipo de livro escrito por uma mulher urbana e que eu, como uma mulher do meio urbano, me identifico com ele em vários momentos, assim, porque eu acho que várias coisas que estão nele fazem parte do meu mundo também. Mas é aquele tipo de livro que não sei se funciona para todo mundo também, porque ele fala muito sobre esse ponto de vista mais intimista, mais próprio, assim, mais interno. E é um ponto de vista um pouquinho fechado no seu mundo, né? É um pouco daquilo assim, do que acontece com o meu umbigo. E eu achei legal porque eu de fato me identifiquei com várias passagens, mas eu me pergunto se é um livro que funciona para pessoas que não têm esse perfil, assim, se pessoas que não têm esse perfil conseguem se identificar com ele de alguma forma ou conseguem pegar algo dele. Eu realmente não sei se ele funciona com muitos públicos. Existe uma coisa que acontece quase no fim, que é tipo uma solução para uma questão da personagem, que eu não gostei muito da forma com que aconteceu, mas o fim mais fim, assim, de fato, eu achei bem divertido, bem interessante. Eu achei que ela traz uma referência bem legal pro fim, o fim mesmo me surpreendeu bastante de um jeito bem legal. Algumas soluções que acontecem um pouco antes eu achei um pouquinho clichê. E bom, depois disso eu também li O Desterro, da Sheila Smanioto. A Sheila já tem um pouco mais de experiência no mundo da literatura, ela tem um livro de poemas, escreveu um curta e uma peça também, achei bem legal. Esse aqui é o primeiro livro romance dela.
E eu achei ele muito, muito, muito forte. Esse livro se passa num lugar super árido, super seco, uma cidade super difícil, que é a Vila Boinha. Vai contando um pouco da vida de algumas mulheres, todas da mesma linhagem, da mesma família, numa realidade muito simples e muito difícil e muito seca, muito árida. O que mais me surpreendeu, eu acho, foi a linguagem. Eu achei que o jeito que a Sheila encontrou para dar voz para essas mulheres é lindo. É uma escrita ao mesmo tempo simples, mas poética, não enrolada, mas com uma coisinha assim, com algo diferente na escrita dela, que eu acho que retrata muito bem esse mundo, essas coisas que acontecem com essas mulheres. É uma leitura um pouquinho mais abstrata, fala muito também sobre sentimentos e sobre essas coisas mais impalpáveis, mas é muito, muito bonita. Ele tem uma coisa que me lembrou um pouco os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, de um jeito muito bom, assim. De ter essas mulheres que, enfim, tem a avó, a mãe, as filhas e as várias gerações, e às vezes elas vão se confundindo, essas camadas vão se sobrepondo. Eu achei que é uma sensação parecida que eu tive lendo 100 Anos de Solidão com os personagens, assim. E tem um pouco essa coisa meio estranha que acontece, esse meio realismo meio mágico, assim, tem um pouco dessa aura. Muito impressionada com a técnica da Sheila para contar essa história. Foi uma história que eu acho que me marcou um pouco menos, apesar de ser uma história muito boa, de mulheres muito fortes e tudo mais. Foi uma história que me marcou pessoalmente um pouco menos, mas assim, foi uma escrita, assim, eu com certeza leria outra coisa da Sheila por causa da escrita. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso você já tenha lido algum desses 4 livros, me conta o que você achou nos comentários. E até mais. Tchau, tchau.